Oi, eu sou Mariana Suzini, do primeiro ano do ensino médio. Eu estou fazendo um trabalho interdisciplinar de português e literatura junto com a Andresa. Nós vamos falar sobre o romantismo no Brasil. O romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII, durando até meados do século XIX. Ele influenciou a literatura, a arquitetura, a música e a pintura e chegou no Brasil no século XVIII. O romantismo no Brasil foi um importante movimento artístico do século XIX, com representantes brasileiros da prosa e da poesia. Foi considerado um dos principais marcos da literatura em nosso país. Uma das razões para isso foi a importância da estética romântica para o momento em que essa arte foi inserida no nosso país, que foi quando a família real portuguesa chegou em 1808. Desde então, o Brasil deixou de ser uma colônia de exploração e passou a ser a sede do Reino Unido de Portugal, do Brasil e de Algarves. Com isso, uma série de modernizações ocorreram, como a criação da imprensa brasileira, a construção do Museu Nacional, porém foi anunciado em 2018 um incêndio lá e não sobrou quase nada, a fundação do Banco do Brasil, a criação do Ministério da Marinha, de Relações Externas, do Tesouro Nacional, assim como a fundação da Casa de Suplicação do Brasil, que atualmente é chamada de Supremo Tribunal de Justiça, e o Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas. No romantismo, existiu 3 fases: os indianistas, os ultrarromânticos e os condoreiros. Na primeira fase, que foi a fase dos indianistas, eles tiveram como principal expoente o poeta Gonçalves Dias, e eles retratavam ali, nessa fase, a figura do índio, que era construída como um herói nacional. Eles colocavam fortes traços nacionalistas, valorizavam a natureza brasileira, colocaram como influência a chegada da família real, que foi em 1808, diálogos com processos da independência do Brasil, que ocorreu em 1822. A geração do romantismo é conhecida como mal do século ou geração ultrarromântica, e tem como temática principal essa questão dos sentimentos tristes e profundos, como o tédio, a insatisfação, o medo da morte e principalmente a sensação de um amor não correspondido, porque nessa época eles tinham uma idealização muito forte de uma mulher que era perfeita e pura, como sendo virgem, bonita e jovem, só que eles nunca poderiam alcançá-la. E era isso, justamente isso, que gerava esses sentimentos tão ruins, tão profundos, tão péssimos. Infelizmente, eles abordavam tudo isso de uma forma tão intensa que muitas pessoas, ao lerem ou escreverem essas obras, eles acabaram tirando as suas próprias vidas, porque ela trazia justamente essa reflexão pessimista da vida, uma reflexão tão forte que acabou levando as pessoas a pensarem da mesma forma como eles, e acabou dando nisso. A geração ela teve início com a publicação da obra Poesias de Álvares de Azevedo em 1853, um ano depois da sua morte. Mas essa não foi a única obra principal dessa geração. Teve várias outras que surgiram ao longo do tempo, como por exemplo Tio de José de Alencar, As Primaveras de Casimiro Abreu e Vozes da América, de Fagundes de Varela. A geração do romantismo ela é conhecida como geração condoreira, e ela recebe esse nome por causa da ave condor que vive na Cordilheira dos Andes e que representa a liberdade, que é justamente a principal temática dessa geração. Além disso, nesse mesmo período estava acontecendo a abolição da escravidão aqui no Brasil, e foi muito importante porque influenciou diretamente na obra de vários poetas, como por exemplo de Castro Alves, que escreveu O Navio Negreiro, de Joaquim Nabuco, que escreveu O Abolicionismo, e Tomás Barreto, que escreveu A Escravidão. Além de influenciar nessa questão da temática dos poemas, ela também influenciou diretamente nessa questão da estrutura estética dos poemas também. Que, por exemplo, naquela época eles tinham que escrever uma quantidade certa de estrofes e uma quantidade certa de sílabas poéticas. Mas com isso eles deixaram de fazer isso e eles começaram a libertar ainda mais as suas ideias, ter uma liberdade de expressão muito maior. E outra coisa também que aconteceu foi que eles começaram a introduzir a questão da linguagem popular nas prosas, o que foi muito importante porque foi uma introdução para a nossa literatura que a gente tem hoje em dia. Porque
Por exemplo, que hoje em dia nós temos muito mais liberdade de expressão do que tinha naquela época. E isso foi introduzido por causa justamente disso, dessa introdução da linguagem popular nos poemas e também dessa quebra dessa estética que tinha. Outra coisa também que aconteceu nesse período foi que eles acabaram quebrando a própria ideia do romantismo que aconteceu na primeira fase, que era aquela ideia de um mundo perfeito, de uma natureza perfeita, a pátria perfeita. E eles começaram a perceber que nem tudo era tão perfeito assim e começaram a fazer críticas, começaram a criticar. E isso foi muito importante porque foi a introdução para uma nova escola literária que surgiria naquele mesmo século XIX, né, no final do século XIX, que era o realismo, que começaria a fazer muito mais críticas, abrindo assim a mente das pessoas. Então foi isso, gente. Muito obrigada por assistirem o vídeo e até mais!